Olá, oitavão, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e continuaremos a trabalhar a obra As Cores da Escravidão. Hoje nós veremos dois capítulos, o sexto e o sétimo, certo? Bom, o sexto capítulo. No sexto capítulo, nós teremos uma nova informação em relação ao narrador personagem, o Tony. Nós descobriremos que ele é analfabeto, certo? Que significa ele não sabe ler nem escrever. E percebam que isso é um problema para ele, porque, como obviamente nós sabemos que é muito difícil, certo? É uma pessoa ser analfabeta porque ela não vai conseguir ler aqui, não vai conseguir ler nem contar, não vai conseguir contar dinheiro, não vai conseguir ler avisos. E nesse sentido, com relação ao trabalho dele, ele tem contratos, certo? E tem as anotações das dívidas dele. Então, como ele não sabe ler, ele não vai conseguir entender o que está escrito ali, se as pessoas estão enganando ele, certo? Bom, em seguida nós sentimos, certo? O narrador personagem, ele nos sensibiliza e ele detalha sobre o momento de dormir, que eles vão dormir, ficar no curral. E ele descreve qual é a sensação, como ele se sente e como João também se sente. E nós podemos resumir isso como uma sensação de tristeza e de aflição, certo? Por terem que dormir no curral sujo. E no outro dia, eles acordam sendo açoitados, certo? Sendo chutados pela pessoa que é responsável por eles lá. E antes disso, o Tony fala sobre o medo dele, certo? Sobre o medo do escuro e que ele relembra as histórias que a avó dele contava, certo? E se vocês observarem essas histórias, tudo isso que ele fala, reflete muito sobre ele, sobre as sensações. Por exemplo, ele é uma criança e ele está vivendo uma vida adulta, certo? Está tendo uma maturação, entre aspas, precoce, tendo que trabalhar e tendo que viver em condições subhumanas, certo? E percebam que o refúgio dele é sempre na mente, nas lembranças, que ele sempre procura ver nas pessoas e nas situações as pessoas que ele ama, como a avó Tônia, lembrando das histórias dela, quando ele se depara com o escuro. Ao ver alguém que parece com o pai dele, ele se lembra da, do que ele fazia com o pai dele, como o pai dele era, mesmo sendo meio rígido, o amava e demonstrava isso à maneira, certo? A sua maneira. E ele acaba se atendo nestas lembranças para esquecer um pouco da situação em que ele está. E no capítulo 7 é retratado a manhã seguinte, certo? E que eles vão para a mata para derrubar, certo? Vão efetivamente trabalhar agora. E lá o Tony e o João percebem que eles foram enganados, certo? Porque pela situação em que eles estão, que eles não têm alimento, que eles não têm um local para dormir, que eles não têm condições boas de trabalho e que não que eles terão cada vez mais dívidas e dívidas e dívidas e não terão como pagar. Então, tudo o que foi oferecido a eles veem se esvair diante deles e que aquilo é uma outra realidade, certo? Bom, e além disso, o Tony vai refletir sobre o que uma outra personagem diz para ele, que eles são tratados, que eles são como escravos. Então, ele reflete sobre isso, que ele e todas aquelas pessoas que estão ali naquela situação são pessoas que estão em situação de escravidão, ou seja, estão sendo exploradas. Então, isso acaba recaindo sobre ele e ele fica reflexivo e fica muito triste. E também é interessante pensar que, no decorrer
dos capítulos, ele diz que ele se sente estranho, mas não é uma tristeza, e não é um medo, mas ele descobriu depois que aquilo se chama angústia. Percebam também, tentem lembrar que ele é uma criança, e as crianças elas não sabem, elas ainda aprendem sobre o que são as sensações, né, as emoções, e como nós denominamos elas. Então, isso, percebam que é tudo muito rápido para ele. Ele sente, ele tem a experiência das emoções muito rápido, e são emoções ruins, e também tem a experiência de viver situações, uma situação extremamente desumanizadora, e ele tem que passar por tudo isso sozinho com um amigo dele, e que ele também se sente culpado porque ele foi quem chamou o João para trabalhar lá, para ir, certo, embarcar nessa, entre aspas, aventura, porque ele via como uma aventura, que ele achava que ele seria o quê? O Marquês de Marabal, uma pessoa bem-sucedida. E a partir de então ele percebe que ele não tem outra opção, que ele quer ser o Marquês de Marabá e ele quer ter uma vida melhor. Então, com base nos 2 capítulos e em tudo o que vocês estudaram e o que nós estamos estudando agora, eu proponho a vocês que redigam 2 parágrafos comentando sobre essa situação, certa situação do Tônio, do João e de todos os peões que são chamados, né, as pessoas que estão trabalhando lá, e sobre também a desilusão de Tônio e João de terem observado que tudo que foi prometido a eles era mentira e que eles têm dívidas, eles passam fome, passam necessidades e que eles têm péssimas condições, certo? Então, pensem nisso, reflitam sobre isso, escrevam isso no parágrafo, sobre isso nos 2 parágrafos. É isto e até a próxima aula.